Oi, gente, meu nome é Marina, eu tenho 20 anos. Eu fui viajar para Hastings, na Inglaterra. Qual foi o objetivo da sua viagem? O principal objetivo foi eu aprender um pouco mais do inglês, mas querendo ou não, um sonho meu sempre foi conhecer a Inglaterra e a Europa. Como se deu a escolha do país? Então, na verdade, eu fiquei em dúvida entre a Irlanda e a Inglaterra. Só que como a Inglaterra era um país mais fácil, que tem mais acessos para outros países, eu preferi a Inglaterra porque eu achei que seria mais fácil viajar para os outros lugares. Como que você imaginava que seria e como realmente foi a viagem? Eu acho que a gente sempre tem um sonho. A gente acha que vai ser aquela coisa perfeita, que vai dar tudo certinho. E foi isso, mas lógico, eu encontrei muitos obstáculos da língua, que parece que é fácil, mas às vezes a gente se encontra em situações que a gente não consegue se comunicar. A cultura deles é muito diferente e eu passei a gostar mais do Brasil também. Como foi o período de adaptação? Então, foi um pouco complicado porque eu fiquei numa cidadezinha do sul da Inglaterra, na praia, e eu acabei ficando em casa de família. E essa família era um tanto quanto conservadora, por mais que eles fossem jovens, e eu, enfim, sou maior de idade. Eles implicavam um pouco com eu querer sair, tinha algumas regras que aqui no Brasil eu não tenho com a minha família. Eu tive que me adequar, mas ao mesmo tempo eu não deixei de aproveitar nada, porque eles falaram que eu não poderia. Quais foram as maiores dificuldades? Acho que a principal foi essa da família mesmo, que me fez valorizar inclusive a minha família e o quanto eles são especiais para mim. E por ter essa outra família impondo coisas sobre a minha viagem, sobre o que eu poderia fazer ou não, isso também foi um incentivo para aproveitar ao máximo e não deixar que nada me impedisse de aproveitar o meu sonho. Quais são suas dicas de comida, entretenimento, bar, balada, teatro, cinema? Eu particularmente, eu quis conhecer a Inglaterra de um olhar mais de quem mora lá do que de turista. Mas eu acho que é essencial conhecer Londres. Eu acho que tem que aproveitar e conhecer em algum final de semana outro país. O tempo, às vezes, sempre passa voando. E você tem que comer a comida típica. Você tem que realmente se jogar naquilo ali, aproveitar, não ficar pensando, mas no Brasil era desse jeito, era mais fácil lá. Não, vai, se joga, aproveita, porque essa é uma oportunidade única. Quais cidades você visitou? Eu conheci Londres, Hastings, que foi a cidade que eu morei. Nos finais de semana eu fui para Edimburgo, na Escócia, Paris, na França, e depois no final da viagem eu passei 2 semanas na Itália. Qual foi a sua maior lembrança? A minha maior lembrança, acho que foi quando eu vi o Coliseu na Itália. Depois, porque, enfim, eu tenho família na Itália, isso foi bem especial. Mas também ter visto a Torre Eiffel em Paris foi incrível. Enfim, todos esses cartões postais, quando você descobre que realmente é verdade, não é só uma foto, não é só um filme, dá aquele choque de realidade e fala, eu realmente estou vivendo isso aqui. Encontrou muitos brasileiros? Encontrei, demais. Mais do que eu achei que eu ia encontrar. Mas foi bem bacana encontrar também, porque você passa a compartilhar esse momento com pessoas que você consegue se comunicar e que vêm do mesmo lugar que você, e troca experiências também, dicas de lugares, é bem bacana. Acho que é legal sim viajar e conversar com brasileiros, mas também não esquecer que tem um outro lado dos ingleses, enfim, dos britânicos, dos europeus, que é bem bacana. Os brasileiros eram de quais estados? A maioria se concentrava em Londres, alguns morando lá, a maioria de turista mesmo. Você vê muito brasileiro em Roma também, eu vi bastante gente. Onde você vai, tá tocando uma música brasileira. Na época que eu fui, tava aquela música do Michel Teló, então eu ouvi em todos os lugares. E o bacana é que você fala que você é do Brasil, eles já te amam. Você é brasileira, nossa! Então, eu realmente tenho um carinho muito grande lá pelos brasileiros. Um fato engraçado, você acha que poderia virar uma crônica
Uma coisa que você viveu. Calma. Agora. Bom, eu quando eu saí da cidadezinha de Hastings e fui pra Londres, eu saí numa sexta-feira e eu ia viajar pra Itália na segunda. Eu tive que passar esse período sozinha e eu acabei me deparando com um hostel, que é um albergue, um tanto quanto estranho, com pessoas um pouco esquisitas. Era em cima assim de uma nightclub e foi muito bizarro. Eu me senti assim completamente alheia à realidade. Foi um lugar muito estranho, não me aconteceu nada, mas isso daria boas histórias, porque ia dar comédia, porque realmente foi bem estranho. E que eu também quase perdi meu voo quando eu tava voltando da Itália para Londres, para voltar para o Brasil mesmo. Me pararam ali naquela esteira que fica conferindo as coisas, me pararam porque estavam achando uma tesoura e eu não falava que não tinha tesoura, eles não estavam me entendendo bem. Eu comecei a ficar nervosa, não consegui falar com eles e eles reviraram todas as minhas coisas e estavam chamando o meu nome no alto-falante do aeroporto da cidade que eu estava lá na Itália, porque eu era uma das últimas passageiras que estava faltando, porque aquele low cost, que é um voo pequeno, doméstico, então eles estavam falando Marina Silvana Senese, não sei o que lá. Eu falava, estão me chamando, e daí depois eu esqueci meu passaporte. Foi tenso, mas no final das contas acaba sendo engraçado, pelo menos você tem que contar. E a diferença de cultura? O que tem diferente no Brasil? O que você sentiu? Olha, assim, com a globalização, querendo ou não, o choque, assim, é grande, mas não é aquela coisa que você fala inimaginável. Ainda mais porque a Europa é um continente muito próximo do Brasil. A gente foi colonizado pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos italianos, enfim. Mas eu acho que o crucial mesmo foi a comida. Porque pelo menos na Inglaterra, eles não comem arroz, não comem feijão, e se comem é uma coisa, um sabor muito ruim. Quase não tem carne vermelha, é só frango. Eu emagreci muito quando eu tava lá, porque eu realmente não aguentava mais comer McDonald's. O meu almoço era McDonald's, porque era uma comida barata, então você acabava comendo. Só que engraçado foi que eu acabei emagrecendo, porque se você come tantas vezes a mesma coisa, acaba, enfim, sei lá, você emagrece, uma dieta, fica a dica, mas realmente acho que esse foi o maior choque. Enfim, eles têm outras coisas, mas acho que o principal mesmo, pelo menos me marcou um pouco, foi a comida, assim, que quando eu encontrei um rodízio brasileiro em Notting Hill, em Londres, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha para comer comida brasileira, que eu não aguentava mais de saudade. Como que foi desde que você chegou na agência? Qual agência que você foi? Conta toda a sua trajetória até chegar no país. Então, eu decidi um pouco em cima da hora viajar, porque eu queria aproveitar e fazer isso quanto antes, porque depois vem outras responsabilidades na vida, então eu queria aproveitar o tempo que eu tivesse livre para realmente aproveitar a viagem, não ficar me preocupando com essas coisas. Conversei com meu pai, expliquei que eu queria fazer uma viagem, que eu queria aprender inglês, que depois eu queria conhecer a Itália. E a gente foi pesquisando, mas eu acabei indo de cara na STB, que é, querendo ou não, uma companhia muito famosa, que acho que tem um respeito aí por todo mundo. E eu fui de cara nela, vi os pacotes, achei que o que valia mais a pena era realmente ficar numa cidadezinha menor, não num centro como Londres, porque é muito caro. Acho que você deixa de curtir algumas coisas porque você vai pagar muito mais. Então eu fui um pouco mais para o sul, vivi, conheci a cultura de uma cidade um pouco menor, do estilo de vida, que é também praia, eu gosto de praia, por mais que Londres seja fria, a praia de lá é muito bonita. E a partir disso eu juntei dinheiro, me foquei mesmo nas coisas que eu queria fazer.
Lógico, algumas coisas de improviso lá mesmo, porque nem tudo. Você pode ser a pessoa mais organizada do mundo, mas você tem que contar com imprevistos. Tem muita coisa que vai acontecer no meio do caminho que você não esperava. E é sempre bom ter um dinheiro em você, pra você não ficar na mão. E, enfim, fechei o pacote. Depois disso, comprei as passagens, deixei para comprar um pouquinho em cima da hora. Isso não é bom, é sempre comprar um pouco antes. Ficar de olho na variação de valor, porque muda muito de um dia para o outro. Um dia você vai pagar tanto, outro dia você pode pagar muito mais. Juntar um dinheiro antes e ir trocando naquele cartão Travel Money, que tem em qualquer casa de câmbio. Vai trocando aos poucos, não troca tudo de uma vez porque a variação é muito grande. Escolhe, eu acho que uma coisa importante é não leva muita roupa. Sim, leva uma quantidade suficiente que dê para trocar, mas aproveita para comprar lá, porque tem lojas como a Primark na Inglaterra que são muito boas. É uma rede muito boa, vale a pena, muito barato. Comprar coisas só. O que mais? Tem dicas que você deixa, que deu errado pra você, que você... Então, eu acho que assim, como eu fiquei numa cidade pequena, eu andava bastante lá, quase não peguei ônibus, mas quando eu peguei o ônibus de 2 andares foi muito legal, porque eu realmente senti que eu tava na Inglaterra. É muito bacana também na Inglaterra o transporte de trem, é bem baratinho, vale a pena. Em Londres, eu acho que o legal mesmo é ficar num hostel, que é o albergue, que dá pra você gasta menos, bem menos, e você conhece, ali ficar no centro, na Piccadilly Circus, tem um cartãozinho que é tipo o nosso bilhete único daqui do Brasil, que você compra e ele dura assim o dia inteiro. Quantas viagens você quiser fazer na zona 1 e 2, que é ali mais no centrinho, aí você pode conhecer ali o London Eye, que é a roda gigante, conhecer também o London Bridge. Também não pode esquecer de passar nas lojas, né? Aquilo lá é um paraíso, um sonho de consumo de qualquer pessoa. Tem aquelas... Paris também, quando eu fui, tem a Galeria Lafayette, que é muito chique. Tem a Harrods em Londres, que foi a loja que eu mais comprei coisa, que é tipo um departamento luxuoso, assim, dá pra encontrar coisas com preços acessíveis. Mas eu acho que a dica é não ir viajar com o olhar de turista, e com o olhar mesmo de quem quer viver tudo aquilo. Porque às vezes a gente está tão focado em tirar foto, tão focado em, sabe, só querer mostrar para os outros, que a gente deixa de curtir. Então eu acho bacana também a gente ir com aquela sensação de estar sentindo tudo que está vivendo. Então eu fui mais com esse olhar. Eu quase não fui em atração turística, assim. Eu peguei o bilhete do metrô e fui conhecer os lugares que eu queria. Tanto que eu fui na estação King Cross, que é aquela estação do Harry Potter, que era aquela coisa de infância, que eu acho muito bacana. Tem lá a plataforma 9¾ lá pra você tirar foto. Enfim, tem essas coisas pequenas que são de graça e que fazem muita diferença. Você não precisa gastar rios de dinheiro para você conhecer aquilo que você quer. Você tem que saber escolher e aproveitar. E também ver a troca de guarda, que é muito bonita mesmo. Aproveitar de final de semana, dá pra ir pra Irlanda, é perto, dá pra ir de ônibus. Pra Paris também dá pra ir de ônibus, que foi o que eu fiz. Eu fui de ônibus pra Paris. Eu peguei um Eurotúnel, que é um túnel que passa por debaixo do mar. E assim, em 1 hora eu estava na França. É uma coisa louca, incrível, deveria ter isso no Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, mas tudo bem, não tem, mas foi muito legal realmente ter conhecido esses outros países. Eu acho que foi uma experiência que me mudou muito. Quando você volta para o Brasil,
você começa a dar valor assim, a coisas que a gente tem aqui que não tem lá e que a gente não fazia ideia de que era importante. Então, o Brasil é um país que realmente ele está evoluindo. Então, acho que é bom assim você conhecer outro lugar, mas quando você conhece esse lugar, você passa a dar valor ao lugar que você vive. É isso.